O uso do corticoide dexametasona para tratar pacientes com a Covid-19 deve ser restrito a casos de maior gravidade. O alerta foi feito pela ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgaram um estudo na última semana exatamente sobre os efeitos desse medicamento. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica alergologista e diretora da ASBAI, Ekaterine Goldouris, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia para vocês e para os ouvintes de vocês também. A gente já vem falando aí de cloroquina, hidroxicloroquina, tem a azitromicina, a ivermectina, agora a dexametasona, que é um corticoide, não é? Por mais que ainda não haja ou não tenha sido anunciado um remédio que seja de fato eficaz para acabar com a Covid-19, o que já se sabe sobre esse dexametasona para combater a doença? Bom, olha só, dexametasona é um corticoide, é um remédio super antigo também, como esses outros que você citou, a ivermectina nem tanto, mas a cloroquina e a hidroxicloroquina, por exemplo, são remédios bastante antigos, né? A dexametasona também é uma medicação super antiga. A questão é que ela é uma medicação, como todo corticoide, um excelente medicamento para inflamação, para um processo inflamatório qualquer, é muito utilizado em doenças autoimunes ou em processos inflamatórios, como a gente falou. Então, o que os pesquisadores mostraram é uma coisa que faz sentido para todo médico que conhece o corticoide. Uma vez que a gente sabe que os pacientes graves da Covid, eles têm um processo inflamatório muito importante. Então, a maior parte das vezes, não se trata até de agressão do vírus direto, mas de consequências da infecção do vírus. Então, é um processo inflamatório grande, tem acometimento em vários órgãos, particularmente no pulmão, mas em vários órgãos. Então, o uso do corticoide, que é um dos anti-inflamatórios mais potentes, talvez, que a gente tenha no mundo, na nossa farmacopeia, né, nos nossos medicamentos, ele funciona neste tipo de situação. Naquele paciente que está grave, sofrendo as consequências desse processo inflamatório. E isso faz sentido para o médico, né? Faz sentido para a gente porque, efetivamente, os corticoides são excelentes anti-inflamatórios. E como qualquer corticoide, super perigoso também, caso seja usado de forma indiscriminada, não é? Porque os efeitos colaterais são muito fortes, não é isso? Sim, o que eu costumo brincar é o seguinte, o corticoide, todos os remédios que a gente usa, todas as medicações que a gente receita, que a gente usa, põem possibilidade de efeito colateral. Então, se você olhar a bula, você nunca vai ver uma bula que diz, não, esse remédio não tem efeito colateral, isso não existe, né? Mas todos esses outros remédios que a gente está falando, existe essa possibilidade. A pessoa toma, ela não sabe se ela vai ter algum efeito colateral ou não. O que acontece com o corticoide é que na dependência da dose e principalmente do tempo de uso, a pessoa fatalmente vai ter efeito colateral. Então isso é uma certeza. Não existe essa coisa, não, tem gente que toma corticoide 1 ano e não tem nada. Isso não existe. É um medicamento que sempre produz efeitos colaterais. São efeitos colaterais muito variados. Glaucoma, aceleração de catarata, então aumenta a pressão do olho, aumenta a pressão arterial, então descompensa a pressão arterial de quem tem já problema de hipertensão, aumenta a glicose no sangue, então pode descompensar quem tem diabetes, e aumenta a gordura no centro do nosso corpo, retenção de líquido, estria, então uma série de efeitos colaterais e, inclusive, diminuir a resposta do seu sistema imunológico, e é para isso que ele é utilizado exatamente, porque é o nosso sistema imunológico é que produz o processo inflamatório ou que causa agressão nas doenças autoimunes que a gente chama. Então, tudo isso é efeito do corticoide. Doutora, o dexametasona foi um estudo estrangeiro e depois que foi divulgado, foi na Inglaterra, o NHS, que é o SUS de lá, já começou a utilizar numa escala um pouco maior. Aqui no Brasil já tinham médicos utilizando o dexametasona como uma opção para o tratamento de pacientes em estado grave pela Covid-19. A senhora acompanhou algum desses casos? Tem acompanhado esses estudos? Se o resultado está realmente
mostrando que a dexametasona é promissora, pelo menos no controle de pacientes em estado grave? Olha, o que acontece é que, veja bem, os pacientes que estão em estado grave, a dexametasona, ela pode não fazer, é difícil a gente dizer que não existe uma medicação, eu estou procurando o jeito de falar, não existe uma medicação que ela resolva completamente. Então, para o médico, o que acontece é o seguinte, o que ajuda, favorece. Mas a dexametasona não vai fazer uma pessoa, por exemplo, que está internada, em doente grave, no respirador, no dia seguinte sair do respirador levantando, andando. Essa que é a questão. Não existe medicamento que faça isso. O que a dexametasona faz, e que a gente já esperava, faz sentido que ela faça, por tudo isso que eu expliquei, é melhorar, acelerar o processo de cura. Então, se comparou com pessoas que fizeram e pessoas graves, né, que não fizeram, e aparentemente houve um menor tempo de respirador, uma maior chance de resolver o quadro mais rápido. Então, é isso que a gente observa. A princípio, sim, faz sentido que o corticoide ajude nesse momento. Mas não é uma pílula milagrosa, ou uma injeção milagrosa. Você não vai fazer o corticoide e a pessoa, do nada, vai responder em 24, 48 horas. E ficar ótima. Não é isso. O que a gente é um resultado de uma medicação que a gente sabe que pode ajudar no tratamento, que são pacientes muito graves, e às vezes pacientes jovens, né? Não são só os mais velhos que vão a óbito. Apenas para frisar, porque pode parecer até um pouco idiota a pergunta, mas é porque muitas pessoas insistem na tese de que esses remédios milagrosos podem ser aplicados a qualquer tempo, em qualquer situação. Aconteceu com a cloroquina, hidroxicloroquina, passou-se a ter um pouco isso com a ivermectina e agora a gente tem uma discussão sobre a dexametasona. Todos esses remédios precisam ainda passar por estudos e precisam ter algum tipo de resultado mais claro, correto, doutora? Na verdade, assim, não é só a questão do resultado mais claro. Isso vale para todos esses outros medicamentos que a gente não tem resultado claro, tá? Qual é o receio nosso com corticoide? É justamente isso que você falou. Esse é que foi o nosso alerta. Você pegar uma medicação que ela tem milhões de efeitos colaterais, como a gente falou, né? Que tem uma dose certa, um momento certo de utilizar com acompanhamento médico. E você começa a utilizar isso, como se fez com a ivermectina, com a cloroquina, hidroxicloroquina, no sentido preventivo, o que vai acontecer é que o tiro vai sair pela culatra. Porque se você começa a usar corticoide sem acompanhamento médico por um período longo, em dose, sabe-se lá Deus qual vai ser a dose que a pessoa vai resolver tomar. E por um período longo, porque a gente não tem perspectiva de quando o vírus vai parar de circular, essa pessoa, na verdade, pode achar que está se ajudando e está se prejudicando. Porque ela pode estar descontrolando a sua pressão arterial, descontrolando o seu diabetes, e a gente sabe que esses dois são os principais fatores de risco para ter Covid grave. Então, este que é um ponto muito importante. Ao contrário da cloroquina e hidroxicloroquina, que poderiam ter outros efeitos colaterais, o corticoide certamente vai produzir esses efeitos colaterais. Isso é que é o motivo da minha fala no início. E, assim, a questão que quando a gente começa a falar desses efeitos colaterais, a gente chegou a debater muito com pessoas que achavam que tinha que fazer cloroquina, então confundia na hora que o médico falava contra a cloroquina e ele era contra o presidente, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de um assunto técnico, médico, da área da saúde, ninguém está falando de política. Se você não entende que você tem efeitos colaterais, mas o médico ele sabe desses efeitos colaterais e ele maneja isso, é diferente. A gente indica cloroquina e hidroxicloroquina para muitas doenças, mas sabendo os efeitos colaterais com acompanhamento médico e pesando risco e benefício. Então, se o benefício da medicação ele é forte, você assume os riscos no sentido de controle. Então, o médico está acompanhando, colhendo exame, etc. Outra coisa é você não ter benefício e você assumir só risco, que é isso que acontece se você faz uma medicação com efeitos colaterais e sem evidência de que ela funcione. Essa diferença é que as pessoas não entendem. Mas a gente não receita só remédio que não tem efeito colateral. Muito pelo contrário. Mas na hora que você, numa balança, coloca os benefícios versus os riscos, isso pesa a favor de utilizar o remédio. Se você não tem benefício confirmado, não tem sentido você usar o remédio. Porque aí você só tem risco e não tem benefício. Aí a balança só pesa para um lado.
E que Isso que eu acho que é importante para o leigo entender, né? Exatamente. E que ninguém saia por aí se automedicando, achando que achou, não é, a cura da doença, porque não é o caso, que essa decisão fique nas mãos dos médicos. Muito obrigado à doutora Ekaterine Goldores, que é alergologista, Obrigada. diretora da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para a senhora. Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Obrigada a vocês. Um abraço. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7 para as 8 na Tarde FM.